Com mais de 10 rodadas publicadas, Shumatsu no Valkyrie agora está caminhando para o seu fim. A rodada 12 está sendo uma das rodadas mais aclamadas ou uma das mais polêmicas, se eu fosse ser aqui. Mas para conversar sobre uma rodada tão polêmica e tão falada sobre como ela está sendo ruim, ou mal escrita, ou bem escrita, como alguns podem dizer, eu chamei aqui um dos canais mais famosos por fazer teorias de Shumatsu, ou mais especificamente por fazer power scaling entre os personagens de Shumatsu no Valkyrie. Isso mesmo, hoje eu estou aqui com o Shakenstein, o maior power scaling de Shumatsu aqui na comunidade brasileira da obra. Então seja bem-vindo, Shake, ao canal, e muito obrigado por estar aqui comigo. Opa, salve pessoal, do canal do Clover. Gostei do título de maior power scaler, não sei se é um título que eu deveria me orgulhar muito, mas de qualquer forma, muito obrigado. Estamos aí hoje para fazer um bate-papo, uma análise rápida, né, desse polêmico round 12 que tanto dá o que falar da comunidade, ou não dá o que falar, né? Porque teve gente que dropou o mangá por causa desse round, né? Então talvez não dê tanto a falar assim, mas a gente pode discutir sobre isso também no vídeo. Eu te chamo de power scaling porque você é conhecido por fazer seus vídeos do Quem Venceria. Vídeos muito bons, inclusive. Quem quiser, assiste lá no canal dele. O canal dele tá aqui linkado no meu. E vão assistir que ele tem várias edições com lutas muito boas e com uma análise muito precisa. Bom, vamos então falar sobre a 12ª rodada de Record of Ragnarok, Sakata vs Odin. Bom, Sheik, acho que a melhor forma da gente falar sobre essa rodada é a gente começar de onde tudo se inicia, que não é o seu início, que é a entrada do Sakai e tudo mais, que começa assim da conversa da Gol com o Sigurd, quando o Nostradamus traz ela lá pro submundo e o Sigurd começa a falar para ela sobre as armas divinas, sobre os deuses primordiais, sobre a Yggdrasil, que é onde começa realmente toda essa lore do Odin barra Vel, que daí vai ser trazido na rodada 12, né? Cara, essa é uma diferencial de rodada muito grande em relação às outras, né? Porque todas as outras rodadas, quase todas, né? Vai dizer, uma ou outra tem essa diferença. Mas a maioria, ela é uma coisa muito no núcleozinho dela, né? Então a gente vai ter lá um round 4, e aí vai ter o Jack sendo introduzido, e aí ele luta, e aí beleza, ele ganha e fechou. E aí ele aparece como um personagem especial ali, vendo outras lutas. Então todas as lutas de Shumatsu sempre tem esses rounds com núcleozinhos fechados, e esse round 12 era tão importante que ele teve que ter momentos fora desse núcleo dele, né? Esse arco que ele teve pra poder explicar previamente coisas, porque senão não ia ter como ter luta, não ia ter como ter uma rodada. Então a gente teve antes mesmo de Odin vs Sakata sequer chegar perto, né? De ser anunciado, antes mesmo de Loki vs Simo, né? Que foi a luta anterior. A gente teve todo esse contexto dos deuses primordiais que é muito importante, porque se a gente não soubesse o que é Deus primordial, a gente não soubesse o que é o Odin primordial e o que ele quer, né, fazer, e o que o Odin atual quer fazer, revivendo os deuses primordiais, a gente não teria nenhum contexto do round 12. A gente não saberia qual é o objetivo do Odin, a gente não saberia o que é o sangue do Sakata, porque é tão incrível ele ter esse sangue primordial. Então já é uma rodada muito diferente das outras por causa disso, né? Ela tem um contexto prévio muito interessante, pelo menos pra mim, né? Muito interessante, justamente por envolver toda a parada da origem do universo do mangá, que sempre foi uma coisa muito misteriosa, né? Uma coisa muito confusa e que agora tá sendo explicado, né? Teve flashback do Odin, Sakata pra explicar bem isso daí, né? Bom, vou ser sincero com você aqui e com o pessoal que assiste meu canal. Eu, nessa época que estava tendo esses capítulos de Shumatsu, eu não estava acompanhando muito. Eu voltei a acompanhar Shumatsu a partir que terminou a luta do Simo versus Loki. Eu estava lendo alguns capítulos avulsos, tipo, eu tinha começado a ler com o início da luta, só que daí eu meio que, vou deixar acumular até realmente vir. E eu confesso que dei uma pulada em alguns capítulos, daí eu fui realmente ir atrás desse capítulo para ler. Eu li esse capítulo, tipo, porque ele é todo cheio de informações e tudo mais. E eu vi uma galera depois reclamando, que eu atrás para ver o pessoal tá comentando, que esse capítulo do Sigurd com a Gol e o Nostradamus que tá lá também, ele é muito expositivo, que é só o Sigurd realmente contando pra Gol sobre todo aquele contexto, do porquê ele tá preso, do porquê que a Gol tá ali ouvindo tudo isso, porquê que a Brunhilde tá fazendo Ragnarok, tem todo esse contexto que o Sigurd conta, que o pessoal reclama que é muito expositivo, só que, bom, eu não sei você, não sei a sua opinião sobre, mas eu acho que essa parte em específico do Sigurd contando pra gente sobre, eu acho que é até que natural, porque a Gol, ela é uma
Kira em treinamento. Ela não sabe quase nada do universo de Matsu, tanto é que ela é uma das personagens que é mais usada pelo autor, os outros personagens que sabem daquele universo explicar os poderes, sobre acontecimentos, sobre várias coisas. Desde o round 1 é assim. Então é meio que natural pra mim que a Gol seja a personagem orelha para o personagem informar através dela o leitor por que aquelas coisas estão acontecendo naquele universo. Eu, pelo menos, gosto bastante, não só do jeito que o Memori e a equipe dele quis trazer essa explicação, mas sobre também como a explicação é feita. Eu acho interessante sobre todo esse passado envolvendo os deuses primordiais e a Yggdrasil, que eles serem vistos como uma casta superior e assim querer eliminar castas inferiores, que você pode até fazer paralelos sobre o que acontece na nossa vida real, sobre um certo governo que também via-se como um ser superior, que queria eliminar castas superiores. Você pode fazer esses paralelos que é interessante, que você pode trazer, que o Shimatsu aborda de uma forma legal, e eu acho que a forma que é contada eu acho muito boa também. O que você acha? Cara, eu entendo essas questões de ser expositivo. Assim, pra mim não nego, né? É bem expositivo, ela chega lá levado pelo Nostradamus e o Siegfried joga um caminhão de informação na cabeça dela, né? Então, basicamente, todas as informações essenciais sobre a origem do universo o Siegfried tem e passa pra ela, então a gente toma um caminhão de informação. Mas, assim, a escrita, pra mim, ela é sempre um balanço, ela é um equilíbrio, né? Então, beleza, é expositivo, mas às vezes tu tem que ser expositivo em uma história, né? Então, depende do quão expositivo tu tá sendo e do que tu tá expondo. Nesse caso, imagine que a maioria das pessoas que leram, o que foi exposto, o conteúdo desses diálogos expositivos era tão interessante, gerava tanta curiosidade, tanto interesse no leitor, que a pessoa não ficava cansada da exposição, ela queria mais, ela queria ver mais, ela ficava empolgada pelo assunto. Então essa é a diferença de um diálogo expositivo, né, de um capítulo expositivo, e de um capítulo que, na realidade, está aprofundando o universo, como muitas pessoas diziam. Então, basicamente essa é a diferença, o quão interessante é isso que está sendo expondo, e, na minha visão, tudo era bastante interessante, né? E a Gol realmente é essa personagem com essa função essencial na história, ela é essa personagem orelha, né? Ela e o Ares, basicamente, né? Tem essa função, assim. E a gente até consegue ver o quão essencial ela é, porque ela ficou fora no round 11 e no round 12, e nesses dois rounds a gente teve que ter personagens que substituíam ela, né? Então, o Buda foi o Gol da Brunilde, ali no round 11, a Brunilde poder explicar o round do Simo, ele tomou essa função de personagem orelha, e agora no round 12 tá sendo o Zeus, mas eu não sei tu, eu acho que ninguém consegue tomar essa função dela, tipo, é até esquisito ver a Brunilde falando com os Zeus, eu acho bem nada a ver, assim, os Zeus que aparecendo do nada, tipo, teve 11 rounds antes, no round 12 o Zeus decidiu que vai lá falar com a Brunilde, tipo, completamente aleatório essa justificativa. Ou é uma personagem tão importante que ela gera até esse sentimento de confusão, assim, de esquisitice, tipo, não ver ela ali. Tem muito potencial também, né, porque toda essa sequência de Siegfried termina com eles falando que ela é a última peça e fica por isso, né, já deu mais de um ano e a gente não sabe o que isso significa. Você tem alguma teoria sobre o que seria ela ser a última peça? Cara, eu não sou um cara muito de teoria, né? Então, assim, não tenho nada muito cravado. Mas eu diria que, sim, talvez envolva algo sobre a criação das Valkyrias e o fato dela ser uma Valkyria Mirim, barra ser a última Valkyria, né? Tipo, ela é literalmente, tipo assim, o nome do mangá é Shumatsu no Valkyrie, que se traduz pra a última Valkyria, né? Ou a Valkyria do fim. A Gol meio que deve ser a última Valkyria, ela deve ser literalmente a Valkyria do fim, a Valkyria do fim do mangá. Algo deve ser, sabe? Não é possível que... Eu acho que o efeito dela ser a Valkyria Mirim, a Valkyria final, literalmente, pode ser algo assim. Não sei se vai envolver algo de divindade, ela ter alguma divindade ali, enfim. Não tem uma teoria correta, assim, mas imagino que possa ser esse fator de ela ser a última Valkyria e isso, por algum motivo, ser um elemento essencial pro mangá que impeça os objetivos do Odin. Talvez ela não saber onde, ou, sei lá, ela não ter nascido na época em que o Siegfried foi preso, não sei mesmo. Mas talvez algum desses elementos tenha foco na relação dessa última peça que ela é. Eu tenho uma teoria que eu nunca falei no meu canal sobre, que eu acho que a Gol pode ser sim um receptáculo, talvez, para alguma outro tipo de divindade. É claro que a gente pode pensar que se ela fosse realmente um receptáculo, o Odin nunca deve ter sentido, porque quando ele viu o Sigurd na frente dele, tipo, ele fala que as armas divinas que estavam nele, as armas da Yggdrasil, reagiram ao Sigurd. Então, quando ele se aproxima de alguém que é um receptáculo apropriado, provavelmente vai ser aquela pessoa que ele vai sentir. Então, a Gol meio que pode ser um pouco excluído dela, pode ser esse receptáculo, mas pode ser também que ela seja receptáculo de um outro ser divino. Porque vai que, por algum motivo, o autor invente que
o Golnir pode voltar através dela, porque o Golnir era um cara muito esperto, porque o Melura poderia muito bem inventar que o Golnir fez um plano Z pra, tipo, fazer de alguma forma querer voltar como a Yggdrasil fez, aparece nela. Porque essa coisa de última peça não é como se ela fosse uma ameaça, assim como se fosse esperança, o jeito que o Sigurd fala. O Nostradamus trouxe ela lá não porque, você tem que ficar aqui porque você é perigosa, não. Você tem que estar aqui porque você tem que saber o quão importante você é, talvez uma forma de impedir com que o Odin destrua tudo e carga a Yggdrasil de volta. Porque ela pode ter alguma coisa a ver, isso de impedir a Yggdrasil de alguma forma. Com certeza ela tem alguma coisa a ver com coisa do Golnir. Outra coisa que tu não falou é o óbvio, né? Tipo assim, Golnir é muito parecido, né? Não sei se é proposital, aí tem que ver, mas enfim. Bom, depois que a gente tem toda essa introdução da Yggdrasil sobre as armas delas, que o Odin tem essas armas, mas sobre esse pequeno passado que temos, envolvendo que o Odin encontrou aquela espada, a espada grande, nós finalmente pulamos agora para o início realmente da rodada. Daí então temos então a entrada do Sakata. Todo mundo concorda que esses capítulos que introduz o Sakata na arena e o Odin também são entradas mais legais dessa fase mais final de Shumatsu. Acho que são as entradas mais legais, você não concorda? Acho que sim, cara. Eu acho a entrada do Sakata muito boa, né? Enfim, toda aquela parada dos amigos lá, dos humanos caídos aparecendo. Muito, muito boa. A do Odin eu ainda tenho, né? Ainda sou meio que daqueles caras que não curte muito essa aparência dele, de batalha, né? Acho meio... Tu não gosta do Odin Aizen? Como assim? Cara, é que agora eu já me acostumei, né? Com a aparência dele assim, mas é muito esquisito, mano. Eu não sei, velho. Não sei, mano. Não me desce. Eu vou falar pra você, eu nunca fui muito fã do design padrão do Odin. Não é um design que eu olhava e falava, cara, que design bom pro Odin. Pra mim era um design padrão, entendeu? Tipo, tapa-olho, cabelão, nunca foi um design que eu pensei, cara, que design bom. Só que quando ele apareceu com a armadura, a mudança muito radical de uma coisa pra outra. Tudo aí virou Aizen. Eu não desgosto, eu não falo, eu olho pra esse design e falo, eu preferiria o anterior. Eu acho o design legal. Eu só não acho que é um design que pra mim me remete a algo nórdico, sabe? Porque eu acho que o legal dos designs de Shumatsu, ele pensa, ele me remete à cultura desse deus mesmo, ele me remete à cultura daquela região. Até os que são mais diferentes das figuras, você pensa pelo design que eles têm alguma coisa envolvendo a sua origem, tipo... O Leônidas, mesmo que ele seja muito diferente do que você imagina, ele tem cicatriz de batalha, ele tem aquela calça muito famosa de generais, ele se remete, até o Thor também, que tem uma roupa mais grega do que uma roupa clássica nórdica, na aparência dele, pelo menos ele tem as botas e tudo mais, se remete à cultura dele, pelo menos algumas coisas. A do Odin, eu vi o visual dele e pensei, cara, pra mim é um vilão de Final Fantasy, ou Aizen. Parece uma mistura do Sephiroth com Aizen. Pra mim é uma mistura dos dois que pra mim não remete muito. Eu sei que depois ele usa os cânticos dele, que daí fica, caraca, olha só, ele tá usando poderes nórdicos, mas o visual dele em si é algo, pra mim, remete muito à cultura que ele deveria representar. Pra mim, o problema do visual é esse, mas eu gosto, só tenho esse problema mesmo. Eu muito pra isso, assim, de ser parecido com cultura e tal. Até, inclusive, né, ele tem aquela marca ali no olho dele, né, tipo uma runa, sei lá, saindo do olho. Daria pra tu ligar ali que um tapa-olho e tal, né? Até porque o Odin usa o tapa-olho e aí ele tira o tapa-olho dessa forma e fica essa marca aí no olho, esse negócio aí de Aizen em forma borboleta. Mas, cara, eu não curto. Eu acho que foi meio covardia do mangá, assim. Tipo, o design do Odin não passa muita imponência. Quando ele lutar, vamos botar um design fodão nele, né? Mas enfim, mas eu tô me acostumando com o design. E não vou mentir que, tipo assim, quando o mangá faz o Odin ficar muito fodão na luta, tipo, nos momentos dele, assim, tipo, com certeza esse design dele faz muito melhor a sensação de, ok, estamos enfrentando o vilão final do que a do Odin, velho. Tipo, imagina nos capítulos recentes ele dando, tipo, uma surra no Sakata e tendo aquela aparência de velho, de sandália dele. Tipo, não ia ser muito, muito impactante, eu acho, né? Não sei. Tenho certeza. Você acha que se tivessem pelo menos tido um foreshadowing de que ele teria uma aparência, tipo, se, sei lá, algum personagem tivesse, tipo, esbarrado com o Odin visto, pelo menos de relance, que ele tava usando uma casca, você acha que seria melhor, tipo, depois ele se transformar assim ou não? Sim, acho que sim. Quanto mais preparado, melhor é, né? Então acho que sim. Ou pelo menos alguma outra coisa, sei lá, o Odin usando outro poder. Acho que seria melhor. Eu gostei, pelo menos, tipo assim, se fosse. A galera teoriza muito dessa forma aí, ela é tipo uma parada meio que. O Velk, se fosse mais velho, né? Seria meio que tipo isso a ideia que a galera teoriza, né? Se fosse confirmado isso, eu acho que eu
gostaria mais dessa forma, porque ela pelo menos teria uma justificativa de lore, assim. Tipo, o Odin ali é o Odin, porque ele tem a aparência do Odin primordial, né? E aí esse Velk aí é tipo Velk sem a forma Odin, é tipo Velk mais velho, assim. Ah, beleza, aí faz sentido. Mas por enquanto é só uma forma de batalha 2 normal. Aizen, Sephiroth, Final Fantasy, aí eu acho meio nhé. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião geral sobre o que a gente tem dado até agora. Essa luta tem, tipo, quase já 10 capítulos, mas meio que isso é meio que injusto porque a maioria desses capítulos não é da luta, é mais sobre a exposição sobre o passado do Velk e do Sakata. A parte da luta, se você pensar, até agora é a menor parte da rodada em si. Pô, é mais de 10 capítulos, mas a maioria é sobre os personagens, não a luta em si. Eu vou falar pra você aqui, que esse é o ponto que a gente tem que falar dessa rodada. Eu acho ruim o jeito que o Memura quis construir pra gente essa rodada em si. Não acho. Eu não acho que o jeito que ele pensou, tipo, eu vou introduzir primeiro o Odin barra Velk, e depois eu quero introduzir, depois eu fazer um capítulo mostrando os poderes do Odin, e depois eu fazer um capítulo introduzindo o Sakata, pra depois a gente ter o que a gente acredita, né? Que agora sim vamos ter de fato a porradaria entre os. A gente acredita, né? Que a partir desse mês a gente vai ter de fato a luta. Eu não vou mentir, eu não acho isso uma ideia ruim, mas eu acho que ele pegar aquele capítulo em que o Sakata devolve a lança e ter toda aquela cena do Nostradamus indo procurar as armas e daí não levar em nada, eu acho de página. Eu acho que essa parte do Nostradamus poderia ter sido ou antes ou depois da rodada. Eu acho que ter essa parte agora na luta, eu acho que é desperdício de página, porque a gente quer ver a luta, porque a gente estava preso na parte do Velk, que eu acho, o flashback do Odin barra Velk, eu acho muito bom esse passado todo do Odin, que eu acho toda essa parte muito boa, que introduz o Velk e tudo mais, sobre os primordiais, eu acho muito boa. E depois a gente vai pra luta, beleza, legal, vamos um pouco pra luta. E daí a gente tem essa parte do Nostradamus, que por mais que é legal falar que ele e o Beelzebub e o Adamas vão ser amigos no futuro, que você fica pensando, por que isso vai acontecer? Fica, caraca, interessante. Eu acho que não precisava ser nesse momento. Poderia ter sido antes da rodada começar ou depois, porque não faz sentido até agora, né? E que eu tava pensando nisso enquanto tu falava, eu pensei nesse capítulo aí também. E, cara, essa rodada 12, ela tá me dando a mesma vibe da rodada 10, só que mais exagerada. Então, tipo, precisa de mais capítulos pra explicar o passado do Odin e do Sakata. Tipo, teve que ter 2 capítulos pra explicar o passado do Sakata, porque teve que ter um capítulo pra explicar Sakata e o sangue primordial dele, sabe? Então o Sakata é um personagem que requer todo esse contexto, não é que nem o Simo. Tipo, o Simo é só um... Mano, ele é um soldado, ele foi pra guerra e ele não gosta de matar pessoas e é isso, sabe? Tipo, você não precisa fazer 2 capítulos duplos de, tipo, sei lá, 60 páginas somadas pro Simo. Não tem nenhuma necessidade, sabe? Então, tipo, o Sakata é um personagem que requer muito mais páginas do que o Simo, e o Odin é um personagem que requer muito mais páginas do que o Apollo. Sei lá, o Apollo é tipo, beleza, ele vê a beleza nas pessoas. Legal. 30 páginas. Tipo, é isso que tu precisa. O Odin não, precisa de tipo 120 páginas, porque ele tem que explicar todo um contexto, tá ligado? E eu acho que os autores pensaram, tipo, talvez a gente esteja arrastando demais a luta por causa dessa necessidade, né? Que a gente tá tendo de explicar. E os elementos da luta, a gente ainda não consegue inserir eles e criar e construir eles o suficiente pra galera ficar hypada o suficiente. Então vamos botar um elemento fora da arena pra poder hypar a galera. Que foi basicamente o que eles fizeram naquele capítulo 88, que é no meio do round 10, né? O Kitos e o Suzano estavam lutando e eles param tudo pra mostrar Buda, o Beelzebub e o Odin no meio do corredor, e aí aparecendo o Sakata e o Adamas, tipo, e o Thor, né? E, tipo, isso deu o quê? Isso não deu em nada, né? Tipo, sendo do corredor não deu em nada. Só que dane-se que não deu em nada. Tipo, é muito legal ver o Thor voltando. Quem que não gostou dessa cena? Tipo, todo mundo gosta do Thor voltando. Muito legal. Muito legal a interação do Buda e do Bel. E aqui eu acho que é mais ou menos a mesma tentativa de se replicar esse efeito. Tipo, ninguém liga muito pra Adamas, mas todo mundo gosta do Beelzebub. O Beelzebub é muito legal, um baita personagem, sabe? E todo mundo tem hype pelo Nostradamus. Então, ter uma cena mostrando as potenciais habilidades do Nostradamus, ali, um spoiler, né? Um negócio pra te deixar interessado, pô, é uma coisa que pode suscitar aí no público um hype, né? E eu acho que essa foi meio que a intenção desse capítulo. Foi uma questão dos autores meio que dizendo, gente, calma, eu sei que vocês, né, querem ver mais da luta, mais das coisas, a gente tá só mostrando flashback, então toma aqui um hypezinho de uma coisa que vocês querem muito ver, que é o Nostradamus e os seus poderes, que provavelmente é tipo a segunda coisa que a galera mais quer ver, só não quer ver mais que Rasputin. Mas aí os caras provavelmente devem estar guardando a carta do Rasputin pra algo muito mais importante, né? Eu vejo dessa forma, mas eu concordo que, tipo assim, é um capítulo completamente fora ali do contexto. Tipo, não deu em nada, não vai dar em quase nada isso daí. No máximo vai dar ali em alguma relação de Nostradamus e Beelzebub depois, mas
beleza, tipo, isso não é tão importante quanto Sakata e Odin, que é a luta mais, né, relevante do Ragnarok. Então, concordo com o que é inútil, mas eu acho, né, humildemente, né, eu como leitor de mangá, não sou nenhum escritor nem nada, mas, tipo, acho que essa foi a intenção dos autores. Agora, se funcionou ou não, né, vai de cada leitor, né, aí a galera pode comentar aí embaixo se achou o capítulo legal, se gostou da cena. Eu, né, não sou um grande entusiasta do Nostradamus, acho legal e tal, mas, tipo, trocaria esse capítulo facilmente por uma porradaria com o Sakata, sabe? Particularmente. Teria funcionado melhor se não tivesse desperdiçado, tipo, o que poderia ter acontecido na luta. Porque se você faz isso antes, lá, antes da luta, funciona igual. Tipo, você fala, o Nostradamus voltou, tá procurando as armas e não interferiu em nada pra luta começar. O momento que eles quiseram colocar, eu acho o momento mais raro. A gente acabou de sair do flashback, daí a gente tem que agora focar um pouco pelo menos na ação, e daí não. Daí a gente faz um pouco do Nostradamus, que por mais que seja interessante você querer teorizar sobre os poderes dele, eu acho que não é o momento certo pra você fazer isso. Eu acho que não é o momento certo de você colocar isso, porque meio que o prato principal deveria ser a luta, não a gente ver agora sobre o Nostradamus. Eu acho que é a primeira vez em que Shumatsu eu acho que peca nisso, porque isso aconteceu também na rodada do Shiva contra o Raiden, que tem toda aquela cena que por mais que seja legal, do Buda e do Loki descobrindo os planos do Buda e tudo mais que seja legal, você atrapalha um pouco no início da luta do Raiden contra o Ivan no mangá. Tanto é que você, por mais que eu não goste do anime, o anime consertou. Essa cena, isso é antes da luta de fato começar do Raiden contra o Shiva. Então, até o pessoal que faz o anime sabe que a gente tem que focar na luta e a gente pega essa cena deles conversando e coloca pra antes, porque senão atrapalha o ritmo da luta em si. Eu acho que não é a primeira vez e pra mim é um pouco uma pena que os autores de Shumatsu não entendem que ficar colocando essas cenas no meio da rodada meio que atrapalha o ritmo, entendeu? Não. E pra mim, por mais que seja legal, essa cena do Nostradamus, eu acho que poderia ser antes. Ainda mais se a gente lembrar que esse capítulo é um dos mais feios dessa luta. Eu não sei o que aconteceu nessa parte quando eles estavam desenhando, porque ou é o Beelzebub PNG, ou parece que é um ator disfarçado, que parece que não é o mesmo ator que tá fazendo o Odin, parece que é uma falsificação, parece que, sei lá, não sei o que aconteceu nesse capítulo desenhado. Também foi capítulo duplo, se não me engano, esse mês. E os dois capítulos são muito esquisitos em questão de arte, então eu acho que esse capítulo peca tanto nas duas coisas. Então, pra mim, eu falo pra você aqui que pra mim esses são os piores capítulos pra mim de Shumatsu, não, dessa luta em si, porque peca tanto na arte, peca na maneira que eles quis mostrar essa parte do Nostradamus. Não sei pra você, mas eu acho que esses dois pra mim são os piores, assim. Eu acho que o capítulo em si do Nostradamus é o pior dessa luta em si. Não é que ele seja ruim, eu acho que o contexto dele é o que faz ele ser um pouco decepcionante por causa da luta, sabe? Uhum. Não sei se foi o pior. Bom, quando lançou ele era um capítulo duplo, né? Então ele não lançou sozinho. Então, se só esse capítulo tivesse lançado, eu acho que ele ia achar uma merda. Mas como ele foi, tipo, junto com o outro, eu meio que interpretei ele como, tipo, um bonuzinho, assim. Tipo, essa cena é tipo um bonuzinho, assim. Achei, sei lá. É o que eu falei, eu queria, né? Tipo, gostaria de mais porrada do Sakata do Odin, mas também, beleza, tudo certo. Não acho que é. Não sei se é o pior, acho que não. Não sei, teria que ver. Mas qual pra você acha que é o pior até agora dessa luta? Qual pra você? Eu acho que é capítulo que é tipo meio do flashback do Velk. Termina com o Velk, tipo, sendo acertado lá pelos Dutos Primordiais. Tipo, esse capítulo é muito tanto faz da bola. Que mostra ele indo pro reino dos deuses, daí querendo descobrir sobre o que tá acontecendo. Cara, eu não vou mentir pra você que quando eu li esse capítulo, eu tava pensando assim, tá, beleza, aonde o autor quer ir com isso? Porque é óbvio que vai ter alguma coisa traumática. A catarse, finalzinho dos deuses, pô, não se preocupe, você salvou o mundo. Daí eles desesperados querendo que eles não façam isso, acho que esse final é legal. Mas acho que o capítulo em si, você pensa, teve todo esse contexto pra daí a gente chegar aqui. Sim. Vai pro final do mês. No próximo mês tu vai ver. Daí você pensa, poderia ter sido mais dinâmico esse capítulo. Concordo com você. Que esse capítulo em si, de você pegar, ele faz parte pra mim também um dos menos interessantes da rodada até agora. Eu concordo. Mas, bom, falando agora sobre o passado Sakata, Sheik, você que é obviamente muito fã do Sakata. O que tu acha? Acha que foi um bom passado, um dos melhores, mediano, ruim? O que você acha desse passado do Sakata ao todo? Acho que foi, assim, eu vou reler, quando terminar a luta eu vou reler ela inteira, tá? Então, tipo assim, aí eu vou ter minha definição, assim, mas melhor não.
Tipo, não acho que chega perto dos melhores flashbacks. Tipo, melhor deve ser, tipo, Kim, Raiden, Beelzebub, acho que são os 3 melhores flashbacks pra mim. Mas também não chega a ser um flashback ruim, sabe? Só que eu acho que o meu problema com ele é o fato de ter uns elementos, tipo, cara, tem, sei lá, acho que umas 10, 20 páginas, talvez, de, tipo, Shuten Doji versus Sakata e grupo do barulho. Tipo, cara, quem liga pro Shuten Doji, sabe? Tipo, todo mundo sabe que esse cara vai morrer, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, pula isso, por favor, tá ligado? Tipo, pra mim é sem necessidade de tu ter páginas mostrando a luta de um flashback que já tá tendo dentro de uma luta, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Então, sei lá, mas beleza, tudo certo, tipo, é só picuinha minha, talvez. E aí outras coisas que eu não curto muito esse flashback é, tipo, repetição de elementos, né? Isso é algo que eu acho que o Shumatsu acaba fazendo algumas vezes. Tipo, Leônidas é um personagem que repete muito elemento do Buda, por exemplo. E o Sakata repete alguns elementos do Ken, tipo, eu tenho uma mãe, ela morreu, triste. Vou seguir a promessa e o desejo dela. Sim, eu já vi isso no Round, sabe? Então, isso eu não curto muito, mas o personagem de Sakata parece muito interessante. Esse flashback demonstrou muitas coisas dele, tipo, no sentido de compaixão, aquela parada do coração quente, né? Ele ser um personagem amigável, mesmo ele tendo esse sangue teoricamente ruim, né? E eu tô muito empolgado mais pra ver como que esse flashback e o do Odin vão se comunicar com a reta final da luta, né? Porque uma coisa que eu tô sentindo muita falta de Sakata versus Odin, na real, eu tô sentindo muita falta de Ashmatsu há muito tempo, que é os personagens conversando, né? Porque o round 11, o Simo e o Loki nem conversam. E no round 10, o Loki e o Susanoo até conversam, só que a única conversa que eles têm é tipo, Susanoo, você é top. E aí o Susanoo é tipo, Kita, você é o melhor. Tipo, tá, conversem outra coisa, por favor, além de vocês ficarem se elogiando, sabe? No round 2 eu quero ver Sakata e Odin, sei lá, discutindo ideologia, sabe? Tipo, o Odin tentando argumentar pro Sakata por que tem que destruir o mundo, e o Sakata argumentando por que não tem que destruir o mundo. Tipo, cadê o embate de ideologia desses caras? Cadê os pontos de vista diferentes? Tipo, e eu acho que o flashback aprofunda essa visão deles, e se tiver diálogos envolvendo isso, com esses personagens, tendo esse debate de ideologias, ou no mínimo diálogos interessantes pra aprofundarem ali, sabe? Que nem teve, por exemplo, no round 11, teve só um diálogo, que foi o Simo falando que ele sente a dor, né, de quando ele tira uma vida. Tipo, putz, diálogo genial, genial. Foi um só, tá ligado? Imagina se tivesse um diálogo do Simo com o Loki sobre isso. Isso é muito bom, né? Claro que não era a proposta daquele. O Simo não ia ficar fazendo isso. Mas exatamente por isso que eu quero com o Sakata e o Odin. E eu acho que se tiver esse tipo de diálogo, os flashbacks vão contribuir muito com isso. Porque a gente viu toda a vida e todos os pesares, tanto do Velkyodin quanto do Sakata no flashback dos dois. Então agora a luta, é o momento dela brilhar. Ela ter, tipo, 4 capítulos aqui em sequência, que vão ser puro cinema. Tipo, de combate e de diálogos, né? De ponto de vista ali, os dois se debatendo, etc. Eu vou falar pra você aqui que eu, né, quem quiser assistir, tem vídeo meu e também tem vídeo falando sobre esses últimos capítulos de Shumatsu, falando também sobre o passado do Sakata. E eu vou falar aqui, eu acho que o passado do Sakata, ele é bom, mas eu concordo com você. Ele repete muitos temas e nem consegue ser tão bom, porque a morte da mãe do Sakata, você pode achar legal, eu acho bonitinho a cena e tudo mais. Só que você compara com a cena da mãe do Kishiwang morrendo, você fica, né, não tem comparação, porque a mãe do Kishiwang, você pensa que tem muito mais construção, é um capítulo inteiro dele, é muito mais legal, por mais que a relação do Sakata da mãe dele seja bonitinha, é 2 páginas, é 2 ou 3 páginas no máximo, então não tem muito que você possa comparar. E o Sakata em si, eu acho que é um personagem que ele é muito mais pelo carisma dele, pelo passado em si. Por mais que o passado dele seja bom, eu acho que é um personagem que você gosta muito mais dele, porque maneiro, legal, divertido, do que pelo passado dele em si. Eu acho que o passado dele em si é tipo, beleza, ok, é um passado padrão de Shumatsu, não chega a ser uma das motivos de você querer gostar dele. Pra mim, o meu principal motivo por gostar do Odin, que eu também nunca fui muito fã do Odin como personagem, pra mim era só cara séria, sou o vilão, tipo, eu vou virar vilão, entendeu? Era pra mim isso, antes dessa luta começar. Ele é um personagem interessante agora, ele é um personagem com passado interessante, motivações interessantes e beleza, ele não é um vilão padrão. Eu sei que ele vai vencer, porque infelizmente o Matsu tem, não infelizmente, né, porque é padrão, né, nessas obras, né. Não acredito na vitória do Sakata, hein, velho. Bom, os torcedores vão acreditar até o fim. Mas eu comecei a torcer mais pelo Odin, não por causa das frases dele. Tipo, as frases dele pro Sakata você é fraco, você é um humano, depressão no Sakata. Nunca
é outra parada, mas é muito mais pelo passado dele em si do que pelo personagem atualmente. O personagem atualmente eu sou poderoso e eu não gosto de você por posição humana. É isso. Então é um grande extremo, porque você gosta porque ele é carismático na luta, ele é um personagem carismático e um passado ok, e o outro é um passado muito interessante, mas na luta é um personagem ok. É dois extremos os dois. Tipo, eles são muito opostos. Porque, como você mesmo falou, os diálogos em Shumatsu parece que decaíram muito em comparação ao que a gente tinha antes. Porque, mesmo que Leônidas vs Apollo seja uma luta curta, tem diálogos legais. Tem diálogos legais entre o Leônidas e o Apollo. Uma conversa interessante, tem uma finalização legal e tudo mais. É uma luta que os diálogos em si rende bastante. Você fica legal, divertido. Foi uma rodada boa de cupel, os dois personagens se complementaram legal. E agora a gente tem essa rodada que é a penúltima rodada da obra, que a gente pensa que com o passar do mangá a obra vai evoluindo, né? Nesse quesito, a obra decaiu em questão de diálogo. Eu sinto que falta a coreografia que o Shumatsu tinha antes. Porque eu sinto que até mesmo em quesito de coreografia de luta em si, eu acho que o Shumatsu acabou perdendo a mão. Porque por mais que não tenha tido muita luta até agora, a gente tem o Sakata usando o machado para bater escudo, não tem uma porradaria franca entre os dois. E eu acho que como essa rodada tinha o prisma de, é a rodada talvez a mais importante da vida, porque temos alguém que é literalmente o Odin, quer trazer os caras que querem destruir tudo de volta, e temos o Sakata que tem ligação com esses caras. Então é a rodada talvez a mais importante da obra. Pra mim, ela não tá com essa cara. Por mais que esse final do Odin usando pra torcer o braço Sakata é legal, eu sinto que a partir de agora a rodada tem, a partir de agora eu tenho que falar, eu sou a rodada mais importante de Shumatsu, porque o Odin tem que usar os poderes fortes, tem que ter algo muito bem escrito para que a obra sabe que essa rodada é muito importante, porque eu sinto que ela não entende ainda o quanto essa rodada é importante, sabe? Pelo menos dentro da rodada em si, o Memura não tá colocando a mão, entendeu? Mas eu acho que agora nos próximos capítulos, minha teoria, previsão no caso, né? Tipo, essa luta dura no máximo 4 capítulos. 4 meses, no caso, né? Pode ser que tenham mais de 4 capítulos em 4 meses, né? Tipo, pode ser que tenha 8 capítulos, a gente tenha 4 capítulos duplos seguidos. Eu digo, tipo, vai ser 4 meses. Creio eu. Ou no máximo 4, acho. 4, 3, assim. E eu imagino que agora os autores vão focar muito em porrada mesmo. Tipo, eles já têm uma ideia que realmente deve estar precisando de uma dinâmica maior de combate. Então eu imagino que eles vão focar em algo assim. A não ser que eles queiram ir por algum caminho diferente, tipo o Odin ganhando com uma vantagem maior contra o Sakata. Mas eu acho difícil que seja algo assim, levando em consideração que o Sakata tem bastante hype em força. E a Brunhilde própria disse que ele é o único cara que pode vencer o Odin. Então eu acharia bem esquisito o Odin dar um empurra nele, assim. Acho que não faria muito sentido, não. Mas eu vejo tendo esse combate, torço muito pra que tenha esse diálogo também, né? E eu acho que agora, tipo assim, a luta setou tudo que ela tinha que setar pra ser muito boa. E é aquilo, cara, no final, óbvio que o mês a mês pra muita gente é muito chato, né? Tipo, ficar acompanhando só flashback. Mas no final, a galera lê no geral, tipo, lê o geralzão assim, direto, de uma vez só, e se a luta for boa no geral, ela vai ficar boa no geral. Tipo, o round 10 foi exatamente isso. No mês a mês, eu fiz vídeo do round 10 mês a mês e eu lembro de todo mundo reclamando que o round 10 era uma merda, porque todo capítulo era chatice, isso e aquilo. Chegou no final do round 10, as pessoas releram o round 10 inteiro e, bum, se tornou um dos rounds mais subestimados de Shumatsu. Um round muito bom. Hoje em dia o round 10 é um round mais subestimado, né? Tipo, todo mundo gosta do round 10. Então o round 10 se tornou um round bem quisto pela comunidade, sendo que quando ele terminou, ele era um round que a galera tava achando chato. Muita gente dropou o mangá por causa do round 10, porque essa leitura mensal é uma coisa meio ruinzinha, né? Inclusive, tu até tinha falado aqui no vídeo que tu tinha deixado acumular, né, uns capítulos. E eu recomendo isso pra muita gente, tá? Não tô curtindo ler o Shumatsu mensal, tô achando meio sem graça. Cara, pare de ler. Eu sei que isso é meio contra-intuitivo, que eu tenho um canal disso, né? Então não é muito esperto eu falar pra galera parar de ler, mas eu digo pensando na leitura, né, da pessoa. Se você não tá curtindo o mangá mensal, tá achando que tá muito chato ou algo assim, pare de ler por, tipo, uns 3 meses. E aí depois você volta e lê tudo de uma vez, que a leitura direta, assim, tu lê um capítulo em seguida do outro, ela é muito mais dinâmica, né? Tu vai ter muito mais conteúdo pra ler, tu vai pegar o ritmo ali da história de uma maneira muito mais apreciativa, assim, por assim dizer, né? Então vai ser muito melhor pra ti. Tipo, tu não vai ter que esperar 3 meses pro flashback do Jin. Tu vai ler tudo de uma vez só. Então tu vai ter toda essa bagagem do flashback do Jin de uma vez só. Tu não vai demorar 3 meses pra ler. Então, cara, também não é nenhum crime tu esperar e deixar acumular e depois ler. E aí, beleza. Pô, curti aí
a rodada, que é o que eu também recomendo pra todo mundo, né? Mesmo quem acompanhou a mensal, cara, terminou a rodada 12, releia a rodada 12. Releia a rodada 12 de uma vez só pra tirar conclusões. Bom, eu vou dar aqui até pra você que tá assistindo o vídeo, que meio que é imediato. Tem pessoa imediatista no mundo, tipo, a pessoa que não consegue esperar, tipo, que talvez goste muito da obra, mas ao mesmo tempo tá um pouco incomodado com a obra tá indo. Bom, eu acho que tá meio óbvio se você olhar meu perfil, meus vídeos. Eu sou muito fã de Black Clover, é minha obra, tipo, de mangá, talvez, da minha vida é Black Clover. Eu gosto muito de Black Clover. Eu acho que todo mundo que acompanha meu canal sabe que Black Clover, na sua reta, teve que ir pra uma outra revista e ficar a cada 3 meses postar 2 capítulos. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente falei, vou esperar os capítulos juntar. Eu tive que esperar bastante tempo. Eu esperei muito tempo pra juntar bastante capítulo. Tanto é que o meu último vídeo de Black Clover, realmente, que eu tive, eu fui pegando todos os capítulos que tinham sido lançados na Jump Giga, falando sobre essa reta final. Eu esperei muito, porque eu pensei, eu não vou esperar 3 meses pra, tipo, gravar um vídeo falando só sobre 2 capítulos, porque não vale a pena. Eu não sentia que isso eu tava fazendo bem pra mim mesmo com a obra. O que eu fiz? Deixei acumular. Eu daí li os capítulos todos, fiz o vídeo, e depois, quando lançou os últimos capítulos, que teve o final de Black Clover em si, eu gravei. Eu sinto que foi muito melhor pra mim, como leitor, do que ficar com essa coisa de cada 3 meses eu leio 2 capítulos, espera 3 meses de novo, leio 2 capítulos. E essa reta final de Black Clover foi muito cansativa pra quem era fã de verdade, porque meio que sente, pô, tem que esperar 3 meses, é muito, você fica, caraca, é muita espera. E eu sei que algumas pessoas podem achar que 1 mês é muita espera, mas, gente, você se esperar 3 meses, eu tinha que esperar 3 para SB2. Se vocês esperarem 3 meses, vocês têm 3 ou talvez 6 capítulos, porque às vezes tem até capítulo duplo de Shumatsu. Então, talvez para vocês até seja melhor, para vocês como leitores, do que foi para mim, do que esperar, entendeu? Então, eu recomendo pra você. Black Clover, pra quem não sabe, eu li Black Clover, né? Eu já li Black Clover, já li o mangá, assim, inteiro. Inteiro não, aí que tá a questão, né? Eu parei, acho que, cara, putz, não vou nem lembrar, cara, eu nem lembro onde eu parei, mas eu lembro que eu parei no arco final, mas, tipo assim, não lembro exatamente no ponto que eu parei, mas foi antes da batalha final, tipo, foi antes de toda a confusão final lá rolar. E eu sei que o mangá terminou e eu ainda não li, tipo, vou ler depois, tipo, quando eu tiver um tempo, assim, vou pegar pra ler toda essa reta final pra eu poder julgar ela certinho. Tipo, eu acompanhava o mangá e aí quando eu vi que eles mudaram lá pra Giga, eu falei, beleza, vou dar um tempo aqui, porque é isso, tipo, vale muito mais a pena pra mim como leitor esperar terminar o mangá e aí eu leio tudo de uma vez, eu provavelmente vou ter uma experiência muito melhor, sabe? Tipo, de duas uma. Ou eu vou ter uma experiência muito melhor, vou gostar muito mais da obra, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Ler um negócio que seja bom, goste e fique feliz com isso. Ou, no mínimo, se eu não vou ter uma experiência boa, porque eu vou achar ruim no final, alguma coisa assim, eu pelo menos li tudo de uma vez, sabe? Tipo, eu não fiquei 1 ano, 2 anos, tipo, esperando e ficando frustrado, sabe? Então, tipo, você tem que ficar bom pra você, né? Agora, eu, como eu gosto de ler mês a mês, acho que o mangá se sustenta muito bem no mês a mês, né? Tem muito conteúdo, assim. Mas, depende Até porque, se a gente for sincero aqui, esse último capítulo que lançou foi, de fato, legal. Não, eu gostei. Teve o final do flashback com Sakato, daí fomos de fato à luta. Tivemos esse novo poder do Odin, que, bom, acho que todo mundo tá um pouco assustado com o quanto esse cara é apelão. Tá todo mundo querendo que ele seja nerfado nos próximos capítulos, porque senão vai ser impossível o Sakata vencer. Então, tá todo mundo na expectativa para ver como que o Odin tem a chance de ser derrotado e como que o Sakata vai ter a chance de derrotar o Odin. Eu, tipo, como teoria final aqui, pra gente finalizar o vídeo, eu teorizo que a gente tem aquela cena do Sakata regenerando o braço contra o Shuten Doji. Eu acho que essa cena não tá ali sem motivo. Eu não acho que o Memura colocaria à toa. Eu acho que isso pode ser útil pro Sakata pelo menos regenerar esse braço torcido. Se não, ele vai lutar com só um braço. Aí acabou, né? Aí o Sakata vai ter com uma mão vencer. Eu acho que vai ter isso e eu sinto que o Sakata vai dar um golpe tão poderoso que vai arrancar as armas que estão dentro do peito dele. Porque pra quem lê Shumatsu sabe que as armas da Yggdrasil estão no corpo do Odin. Então eu sinto que vai ter essa cena do Sakata muito forte do Odin saindo as armas, talvez até tendo aquela coisa que o pessoal fala de que ele vai quebrar a lança e o Odin vai puxar a espada grã pra, tipo, lutar contra o Sakata aqui. Talvez daí sim. Na espada grã seria bem interessante. Sim, tá todo mundo teorizando. Talvez eles vão também, caso ele consiga, né? Caso ele tenha compatibilidade, também outras armas, né? Se acabou pro Sakata, mas eu sinto que isso possa acontecer. E bom, como a gente sabe que tem que ter outra rodada futuramente, por mais que eu saiba que o Shakespeare esteja torcendo muito pelo Sakata, ele vai ser derrotado, porque
eu acho que o Memura não vai querer terminar agora, ele vai ser derrotado e daí vamos ter, completando o plano dele, talvez tenha uma interrupção, talvez a Yggdrasil chegue antes da luta, realmente, da última luta acontecer, e daí tem uma união entre a humanidade, ou talvez o Odin deixe isso daí pra realmente, quando ter o final do Ragnarok, daí ele usar, né, como sacrifício à humanidade, daí ele ter a Yggdrasil de volta. Eu sinto que, se o Memorial colocou isso, eu não sinto que, o Nostradamus vem e acabou o plano do Odin, não vai ter isso. Eu não sinto que ele colocou isso pra, tipo, beleza, o Yggdrasil vai aparecer. Eu acho que é toda uma construção pra a volta da Yggdrasil e não ter isso. Mas, bom, o que tu acha, Sheik, pra finalizar o vídeo? Acho que é isso aí, cara. A Kata provavelmente vai se regenerar, alguma coisa assim. Não sei se vai ter essa questão dos tesouros da calamidade, do Odin da Gran. Acho que seria muito legal, né? Torço pra que seja algo assim. Talvez ele quebrar ali a Gungnir, né? Que é aquela joia que ele usa pra se regenerar, né? Assim o Odin não vai mais se regenerar, né? E assim a luta vai ter alguma tensão, né? Porque enquanto ele tiver esse amuleto de proteção suprema que ele vai se regenerar sempre, o Sakata nunca vai ganhar, né? Então acho bem interessante, seria bem legal ele usar a Gran, mas ao mesmo tempo, né? Pode ser que o mangá queira guardar a Gran no futuro, né? Pra quando o Odin primordial voltar. Se ele voltar, né? Porque o Sakata vai ganhar essa rodada, então, evidentemente. Acredita até o fim, né, Sheik? Tem que Claro. acreditar até o fim. Tá certo, tá certo. Bom, você quer falar mais uma coisa ou tá tudo certo, Sheik? Você acha que... Certo, é isso daí. Quero que a galera comente aí o que tá achando, né? Do combate, do round 12. Se tá achando bom, se tá achando decepcionante, se tá cagando e andando pro Odin pro Sakata e queria ver o Rasputin lutando, ou se, beleza, curtiu o Sakata e o Odin e quer ver mais combate deles. Quero ver a opinião da galera. Cara, pra finalizar o vídeo, eu acho que o Rasputin é lenda urbana até dentro do Matsu. Porque, tipo, eu nunca vi, tipo, o Nostradamus aparecer na rodada do Kim, tipo, ainda não lutou. O Rasputin parece que não existe, tipo, tá lá no nome da lista. Eu acho que a Bruce só colocou o nome da lista só pra, tipo, cumprir tabela. O Nostradamus vai vencendo o pessoa do Rasputin, porque ele não aparece. Cara, eu acho que é lenda urbana dentro do mangá esse, cara. Tinha teoria que o anime destruiu de que o Rasputin era aquele enfermeiro que aparecia que tava naquela câmara. Nossa, não. Tinha a teoria de que o Aspen tinha aquele tem enfermeiro lá que não aparece teoria. E daí você vai ver no anime, é um cara que é um enfermeiro. Ainda bem que não é mais essa teoria. Eu sinto que o Rasputin vai aparecer e vai ter Rasputin contra Anubis e talvez seja essa a conclusão. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito ao Sheik por ter se disponibilizado a participar aqui do meu canal, que é pequeno, né? Mas agradeço a ele essa oportunidade de a gente conversar sobre essa rodada que está sendo polêmica, está sendo muito discutida, está sendo falado que é a pior, está sendo falado que é a melhor. A gente aqui concorda que ela tá ok, mas ela pode melhorar bastante nessa reta final, né, Sheik? Acho que a gente concorda nesse quesito. Ok, mas pode melhorar. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado esse papo entre mim e o Sheik. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!